Para fechar o domingão, né? Para fechar o final de semana, bora lá trocar uma ideia sobre o Barcelona. Venceu neste domingo pela rodada do Campeonato Espanhol o Elche, jogando no Estádio Olímpico de Montjuic, 3-1. Foi uma partida brilhante do Barcelona, Quessadinha? Não. Foi uma partida em que o Barcelona poderia ter feito mais gols? Sim. Faltou eficácia, faltou letalidade, né? Faltou matar o jogo quando teve o controle absoluto da partida, e também teve algumas pedras no caminho, teve alguns buracos aí. O Elche não assustou muito e não precisou de muito para assustar, né? Fez o gol e ainda teve aí duas bolas na trave, né? O Elche não teve capacidade de competir frente a frente na maioria do jogo, mas em determinado momento assustou. Mas foi muito relevante pro Barcelona a vitória, especialmente na questão pontual, né? Porque não deixa o Real Madrid fugir ainda mais, mantém aí os 5 pontos de diferença na segunda colocação do campeonato. Foi relevante e importante também na questão coletiva, de dar uma resposta logo na sequência do clássico, né? Melhor coisa que pode acontecer para uma equipe depois que perde um clássico é vencer logo na sequência, para já entrar nos trilhos e vencer com uma certa facilidade, algo que aconteceu nessa partida contra o Elche. E também muito importante individualmente falando. Vamos falar de Lamine Yamal aqui daqui a pouquinho, vamos falar de Rashford, vamos falar de Firmino, vamos falar de algumas peças que estão sendo fundamentais aí, mas para recuperar jogadores. A grande crise do Barcelona nesse início de temporada está mais relacionada ao departamento médico do que ao estilo de jogo, do que a falta do que está acontecendo dentro de campo. É verdade que aqui também temos um pequeno problema, mas o departamento médico do Barcelona lotado tem prejudicado coletivamente, individualmente, tem prejudicado estratégias e tem prejudicado até a percepção daquilo que a gente imagina que vai ser o Barcelona durante a temporada. Não é o mesmo time da temporada passada, nem em termos de comportamento, entrega dentro de campo, mas também não é o mesmo time da temporada passada. A gente precisa ter essa honestidade intelectual para fazer a análise, porque não tem todos os seus jogadores à disposição. Longe disso, né? Vários jogadores importantíssimos, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva, tem ficado de fora, né? O Pedri é a mais nova baixa, mas nesse jogo é importante a gente ver o retorno de jogadores que vão ser fundamentais, acredito eu, durante essa temporada, como o Dani Olmo e também o próprio Robert Lewandowski. Então o Flick abrindo um sorriso ali no segundo tempo, podendo já utilizar os dois jogadores, dar minutagem para os dois jogadores, entraram na segunda etapa, né? Mas ainda tem mais gente no departamento médico que o Barcelona precisa recuperar. Pedri, Rafinha, enfim, jogadores que têm sua relevância fundamental para essa equipe do Barça, né? Vamos falar um pouquinho daquilo que foi a partida. O Barcelona teve o controle em diversos momentos, mas não fez um jogo excepcional. Acho que o Barcelona deu um lapso daquilo que a gente espera do Barcelona, ou daquilo que a gente gostou tanto da temporada passada, ali pelo minuto 8 até o minuto 15, em que o Barça consegue fazer 2 gols na sequência e parece que vai emendar um gol atrás do outro, né? Enfim, o Barça faz o primeiro gol no minuto número 9, se eu não estou enganado, e depois faz no minuto número 11, né? O primeiro gol e os 2 gols, na verdade, saem exatamente daquilo que o Barcelona fez de melhor na temporada passada, pressionar e induzir o adversário ao erro. O Elche é um time que não consegue ter a maturidade o suficiente para não errar no primeiro processo de construção, e o Barcelona pressionou bem para que esse erro acontecesse. O Baldé foi fundamental, trazendo para o corredor central no primeiro gol, né? E servindo o Lamine Yamal. Lamine Yamal foi muito bem, tirando do zagueiro, batendo com estilo. Foi um belo gol do Lamine Yamal, né? Que, como eu disse, era importante para ele voltar a marcar com bola rolando. Fazia tempo que isso não acontecia. O Lamine Yamal está no olho de um furacão mental e também de um problema físico que tem atrapalhado ele bastante. Eu não sei se nessa etapa da carreira, esperemos que não, ele vai ter que encarar um problema físico por algum tempo, que é a tal da pubalgia, mas por tudo que aconteceu na vida pessoal do Yamal, né, nas críticas da imprensa, no clássico, né, inclusive com ele, na minha avaliação, cometendo o erro de ter dado as declarações que deu,
eu acho que era importante para ele, nesse momento, com bola rolando, fazer um gol para dar confiança, para tirar um pouco do peso das costas e, enfim, tentar aos poucos retornar a ser o melhor Lamine Yamal possível, né? O Barcelona tem agido nos bastidores para tentar tirar ele um pouco de evidência, né? Recomendando para que ele não vá a grandes eventos, para que ele foque mais no futebol, para que ele não dê tantas entrevistas, para que ele saia realmente do olho do furacão, porque esse moleque precisa ter mais cabeça voltada para aquilo que ele faz dentro de campo do que qualquer coisa fora. É muito difícil, com 17, 18 anos, né, e ele acabou de completar 18 anos, você focar só no futebol, sendo que você se transformou da noite para o dia numa super estrela, né? E isso aconteceu da temporada passada para essa temporada. Mais especificamente, nesse ano de 2025. Né? Se a gente pegar dezembro de 2024, o melhor jogador do Barcelona na temporada era o Rafinha. De janeiro para cá é que o Lamine Yamal deu um salto, uma explosão de mediatismo e, óbvio, também por conta da própria qualidade do Lamine Yamal. Mas a melhor coisa que o Barcelona faz, e a gente já tem falado aqui, que o Hans Flick também tem tentado baixar um pouco a bola, baixar um pouco os ânimos, é fazer o moleque pensar só no futebol. E especialmente também na sua recuperação física com essa questão da pubalgia. Não foi um jogo incrível do Lamine Yamal, né? E a gente ainda não está vendo a melhor versão que vimos no final, na reta final da temporada passada, mas fazer um gol do jeito que ele fez era importante. Acho que falta intensidade, falta confiança, falta um contra um ainda não tão seguro das próprias ações, mas aos poucos, quem sabe um gol, depois um gol, uma assistência, depois um bizarro numa partida, um hat-trick, não vai soltando um pouquinho mais esse moleque, e eu acho que o Barcelona faz muito bem de dar uma travada nesse momento em tudo que é externo, né? Enfim, veremos. O segundo gol do Barcelona é uma jogadaça do Firmín, né? Aliás, o Firmín deu 2 assistências na partida e tem sido uma grande surpresa para o Barcelona, porque talvez não se contasse com o Firmín tão ativo e tão proativo, brigando inclusive com o Dani Olmo por titularidade nessa temporada, né? E ele foi fundamental de novo, deu uma bela assistência para o Ferran, mais uma vez forçando o erro do Elk e recuperando a bola e acelerando, né? Fazendo a coisa ficar mais simples, numa verticalidade, algo que a gente viu bastante do Barcelona na temporada passada, e os gols saíram muito rápido, né? Aos 9 e aos 11 minutos. Só que depois o Barcelona, ao invés de sentir o cheiro do sangue e matar o jogo, poderia ter feito, começou a errar o último passe, começou um preciosismo demais na cara do gol, começou a falhar algumas oportunidades. E aí, cara, quando você não consegue matar o seu adversário, ainda mais sendo esse Barcelona, o adversário precisa de muito pouco e você também não precisa ter um super adversário no caminho para explorar aquilo que o Barcelona tem de pior, né? Pressionando alto o adversário, a linha alta, e o Elk conseguiu fazer o 2-1 e entrar novamente no jogo. No gol do Elk, ficou evidente que o Barça estava tentando fazer uma pressão. E aí, cara, quando você está fazendo essa pressão, todo mundo tem que estar coordenado. E quando eu falo isso, é pelo salto de pressão. Revisem o gol para vocês entenderem o que eu tô falando. O salto de pressão do Koundé é muito mal feito, é muito pouco inteligente. Por quê? O jogador que recebe a bola e que vai dar assistência para que o gol saia, né? O jogador está muito atrás da linha do meio campo. E depois, o jogador que vai se projetar e receber a bola, né, ele também está atrás da linha do meio de campo. O Koundé não poderia ter dado o salto de pressão naquele momento, porque foi um salto de pressão ineficaz, que tirou muito pouca possibilidade de passe do meio-campista do Elke, e que fez o outro jogador atracar exatamente as costas do Koundé. Como ele estava atrás da linha do meio-campo, nem precisou da linha alta e coordenação de linha defensiva, né? Porque o jogador conseguiu sair com muita liberdade, o Ronald Araújo não conseguia pegar mais. Então o Koundé, para mim, que erra bastante no salto de pressão no lance, e volta para o jogo o Elk, num jogo que estava completamente controlado pela equipe do Barcelona. O Elk ainda coloca 2 bolas na trave, né, durante a partida, acho que uma na trave e outra no travessão, mas o Barcelona volta a perder muitas outras oportunidades. E no segundo tempo,
sai o terceiro gol, que é para matar o jogo, para finalizar, do Rashford. Belo gol, né? Jogada do Firmino, enfim, o Caçador dá um belo lançamento, o Firmino joga na área, o Rashford num contra um e acerta uma pancada, a bola bate no travessão, plasticamente fica ainda mais bonito. E o 3-1. E aí vamos abrir parêntese para falar de Marcus Rashford. Cara, se vocês me perguntassem no início da temporada, ou perguntassem para qualquer um que acompanha o Barcelona, quem será o protagonista deste início da temporada 2025-2026 dessa equipe? Pô, você vai responder Rafinha, seria responder Lamine Yamal, Lewandowski, Pedri, pô, uns 7, 8, 9 caras aí antes de você falar Marcus Rashford. Foi um empréstimo certeiro, e aí tem que dar o braço a torcer pro Deco e também pro próprio Hans Flick, que bancou, né, e pediu a contratação. E caiu muito bem essa camisa no Rashford. Bem demais por conta, né, da característica dele e bem demais porque parece que mentalmente ele deixou para trás toda a carga emocional negativa que ele tinha no Manchester United e se tornou um jogador muito mais tranquilo, coeso nas ações, assertivo, enfim, é um jogador que hoje demonstra que está muito tranquilo, muito sossegado para fazer grandes partidas e para ser decisivo com a camisa do Barcelona. Para mim, nesse início de temporada, é óbvio que o Pedri é fundamental, é óbvio que o Lamine Yamal em determinadas partidas vai ser fundamental, o Firmino também, mas para mim o Rashford é o jogador mais influente. Ele é o jogador com mais jogos, até por conta das lesões, né? Ele é o jogador com mais jogos, tem 14 jogos. Um dos, né? Não é o único que tem 14, mas tem 14 jogos, tem 6 gols, 6 assistências. Ele tem sido fundamental para descansar e para suprir a ausência de jogadores que estão no departamento médico. E aí nós estamos falando que ele pode jogar de ponta esquerda, enfim, no lugar do Rafinha, pode jogar de centroavante no lugar do Lewandowski, pode jogar atrás do centroavante como já jogou essa temporada, pode jogar de ponta direita suprindo a ausência do Lamine Yamal. E tem feito isso, né? Tem sido fundamental o Marcus Rashford. Não foi um jogo brilhante dele. Eu acho que em algumas ações faltava letalidade no Barcelona, justamente porque o Rashford não estava conseguindo ter isso. Mas, mais uma vez, foi fundamental para o resultado. E só para vocês terem a nível de comparação, como o time está procurando muito mais o Rashford durante o jogo, até porque também, né, do outro lado tem o Baldé, e o retorno do Baldé faz muito bem a equipe do Barcelona. O Rashford, até o momento que ele foi substituído na segunda etapa, ele já tinha tocado na bola 50 vezes. O Lamine Yamal apenas 30. Ou seja, isso mostra um pouco de como o Rashford tem sido e crescendo dentro dessa equipe do Barça, né? Então, muito bem o Rashford, acho que foi um tiro certeiro e ainda bem que lá no início da temporada eu já falava que poderia ser uma excelente contratação. E vamos ver se o Barcelona vai continuar com o Rashford depois dessa temporada, né? Isso é papo para outros dias. Agora o Barça mantém os 5 pontos de distância do Real Madrid e tem o Clube Bruges pela 4ª rodada da fase de Liga da Champions. Já na próxima semana, amanhã eu tô indo para Bruges, viajando para Bruxelas, depois para Bruges para acompanhar essa partida e a gente vai ficar ligado junto, tá bom? Beijo para vocês, bom restinho de domingo.